Bom, gente, então bom dia, né? Vamos aqui iniciar mais uma aula. Vou projetar aqui os slides para vocês. Bom, gente, então, o assunto da nossa aula de hoje é um assunto que é bastante conhecido, né, por todos vocês, né? Principalmente por causa do curso de vocês, que é sobre os raios-x, tá? Então, vamos aqui iniciar. Mas antes de nós iniciarmos, pessoal, vamos começar com o nosso radiologando, né, que é para vocês pensarem, né, raciocinarem um pouquinho sobre o curso de vocês, né? Imagine aí, pessoal, a seguinte situação, né? Por que que quando nós incidimos a luz branca, né, a luz da lanterna do nosso celular, uma lâmpada qualquer, quando nós incidimos uma luz desse tipo sobre a nossa mão ou sobre qualquer parte do nosso corpo, essa luz ela não atravessa, né? E por que que quando nós colocamos os raios-x e aí colocamos na mão ou qualquer outra parte do nosso corpo, nós temos um resultado diferente, né? Já pararam para pensar isso, né? Uma vez, né, que tanto a luz visível, como vocês estão observando aqui, como os raios-x, eles todos são ondas eletromagnéticas, por que que nós observamos um efeito diferente quando elas tocam o nosso corpo, né? Então fica aí o questionamento, né, que é o que vai iniciar a nossa aula hoje, tá? Só que antes de iniciar, pessoal, vamos imaginar aqui a seguinte cena. É noite de Natal, tá? Noite de Natal, né, de 25, 24, 25. Você tá lá reunido com a sua família e tudo, mas aí você vai ter que tirar o plantão, porque você é um médico. Aí você é um médico, né? E aí chega lá na sala de cirurgia um paciente com uma perna baleada. Que triste, imagina aí, noite de Natal, aí você é chamado para tirar o plantão, aí chega logo um paciente com a perna baleada. E você tem que tirar logo essa bala da perna desse paciente, porque senão a perna pode infeccionar e também essa perna pode ser amputada, né? O paciente vai perder a perna. E aí, gente, você é um médico que está no Canadá, tá certo? Na cidade de Montreal, e o nome desse paciente que você está tratando se chama Tolson Cannon, tá? E você, como médico, não imaginava que o que salvaria a perna desse paciente, né? Vocês estão vendo aqui a bala, né? O projétil na perna desse paciente. Você não imaginava que o que salvaria a perna desse paciente seria um artigo científico, tá? Um trabalho que seria publicado dias antes. E esse artigo, pessoal, ele foi fruto de uma descoberta feita algumas semanas antes, né? Mais especificamente no dia 8 de novembro de 1895, né? Qual é o dia que nós estamos? No Natal, né? 25, 24, 25 de dezembro. Esse artigo aqui, na verdade, essa descoberta, né? Ela foi feita no dia 8 de novembro, né? Então, num curto espaço de tempo, tá? E, gente, o artigo é esse aqui, ó, como vocês estão vendo, tá? Eu não sou muito bom em alemão, não, mas Über ein neue Art von Strahlen, que em português quer dizer sobre uma nova espécie de raios, tá? E aí, para quem quiser ler no original, né, o link tá aqui, né? Mas aí já vou logo avisando que o trabalho ele tá totalmente em alemão, tá? Deixa eu só clicar aqui para vocês verem, ó. Deixa eu sair aqui da apresentação. Aí eu vou mostrar aqui para vocês. Um instantinho, gente. Aqui, ó. O trabalho original é esse aqui, ó, como vocês estão vendo, tá? Como eu falei para vocês, né, gente? Ele tá totalmente em alemão, né? Se alguém quiser dar uma lida, ele tem 22 páginas, tá bom? Alguém entende aí de alemão? Olha aí, ó. Aqui, 23 de janeiro de 1896, eu falei 1895, né? Mas é porque aqui ele foi publicado em um jornal, né? Em uma revista científica. Mas, na verdade, ele foi publicado em 1895, tá bom? Vocês estão vendo aí, ó. Totalmente alemão, né? E aí tem toda a explicação de como ele fez essa descoberta aí, tá bom? Então fica aí a curiosidade para vocês, né? Vamos continuar aqui.
Então, gente, esse rapaz aí... Pera aí, deixa eu só tirar aqui o Chrome. Então, gente, esse rapaz aí, ó, como eu falei para vocês, né, o William Conrad Roentgen, tá? Ele publicou esse trabalho, tá? Que era justamente o trabalho que iria falar sobre, né, o assunto da nossa aula sobre os raios-x, tá? Falando um pouquinho de história, gente, esse aqui é o cientista, tá, que descobriu os raios-x, o nome dele era William Conrad Roentgen, tá? Alguns chamam Roentgen, tá? E ele utilizava o andar, o segundo andar da casa dele, para que ele pudesse fazer as suas pesquisas, né? Ele utilizava a própria casa dele para que ele pudesse fazer as suas pesquisas científicas, tá? E como que ele fazia as pesquisas científicas dele? Ele utilizava um aparelho chamado ampola de Crookes, né? Lembra lá do experimento de Thomson, tá? Que ele descobriu o elétron? Pois é, essa mesma ampola de Crookes, né? Esse mesmo aparato que vocês estão observando aqui, foi o mesmo aparelho que ele utilizou para que ele pudesse fazer os experimentos dele, tá? Só que nessa época aí, gente, né? Passando aqui um pouquinho o slide, só que nessa época aí, gente, ó, ele utilizava os raios catódicos, né, que são feixes de elétrons produzidos quando uma diferença de potencial elevada é estabelecida entre dois eletrodos localizados no interior de um recipiente fechado contendo gás rarefeito. Aí o que eu ia falar. Nessa época, pessoal, 1895, os elétrons eles ainda não haviam sido descobertos, né? Eles só foram descobertos 2 anos depois, né? Pelo Joseph John Thomson lá na Inglaterra. Ele aqui está na Alemanha, tá? E ele não sabia ainda da existência dos elétrons. Mas essa ampola de Crookes, pessoal, que foi descoberta pelo William Crookes, ela era um aparelho que ela era utilizada pelo mundo todo, né? Por vários cientistas do mundo todo, né? Sobretudo na Europa. Então, vários cientistas faziam experimentos com a ampola de Crookes, só que cada um descobria uma coisa diferente e tinha a sua pesquisa voltada para um determinado assunto diferente, tá bom? Então, só revisando para vocês, gente, o nome se chama raios catódicos porque esses raios catódicos, eles têm cargas negativas, né? São feixes de elétrons que são postos, né, saindo do polo do eletrodo negativo e partindo para o polo positivo. E eles estavam ligados, pessoal, a uma alta voltagem, tá bom? Que é só mostrando para vocês, ó, que quando os elétrons eles saem do cátodo, né, ó, da parte negativa e se direcionam para a parte positiva, eles colidem com as moléculas do gás que é colocado lá dentro, ocorre a ionização desse gás e ocorre também a liberação de luz que vai iluminar toda a ampola, tá bom? Só que aí, pessoal, o Roentgen, tá? Ao contrário do que muita gente pensa, ele descobriu os raios-x, mas não foi sabendo que ele estava descobrindo os raios-x. Ele descobriu os raios-x por acaso. Ele trabalhava, né, com essa ampola de Crookes, como eu já falei para vocês, submetia nessa ampola de Crookes, desculpa, os raios catódicos, trocava sempre os gases. E aí, pessoal, por acaso ele percebeu, né, que lá na sua sala tinha uma chapa, tá? Que era feita desse material aqui, ó, o platino cianureto ou platino cianeto de bário. E ele percebia, pessoal, que algumas dessas placas, independente do local onde ela estava, lá na sala onde ele trabalhava, elas ficavam manchadas, tá? Elas ficavam fosforescentes. E aí ele ficou se questionando, por que está acontecendo isso? Se esse tubo ele está todo fechado, né? Se tá um sistema totalmente coberto, né? Encerrado, fechado, por que está acontecendo então esse aparecimento dessa fosforescência dessa placa? E aí então, né, como uma maneira de barrar, né, essa radiação que poderia sair, né, que ele não sabia ainda que era essa radiação, ele colocou esse tubo de raios catódicos em uma caixa de papelão, tá? E ele fez, pessoal, sucessivos experimentos, né? Diz que quando ele teve esse primeiro aparecimento, ele se fechou no laboratório, lá na sala dele, por semanas, por dias, melhor dizendo, tá? Até ele tentar descobrir, até tentar ele ter uma conclusão de que raios poderiam ser esses.
E aí, gente, o experimento que foi, assim, determinante, né, para dizer que tipo de raio era esse, foi mais ou menos desse jeito como vocês estão observando aqui. Foi colocado os raios, o tubo de raio catódicos, né, ampola de Crookes, tá? Essa ampola de Crookes estava ligado com uma bombina, né, para gerar uma alta voltagem, né, uma alta eletricidade. E dentro deles, fora deles, melhor dizendo, você tinha uma caixa de papelão, tá? E ele colocou essa placa a uma distância de 2 metros. Ele colocou mais perto e ele colocou em outras medidas também de forma mais longe, 10, 5, mas ele quis colocar aqui 2 metros, tá? E aí, ó, vamos ler aqui, ó. Ele tinha uma polo de Crookes, ó, encerrado em uma caixa de papelão, e com o conjunto em um quarto escuro, esqueci de falar esse detalhe, ele fechou todo o quarto dele, tá? Para que ficasse totalmente escuro e ele pudesse observar a fosforescência aparecendo nessa placa, tá bom? E ele observou que quando o tubo funcionava, se produzia fluorescência num cartão pintado com platina ou cianeto de bário. A fluorescência era observada quer estivesse voltada para o tubo, a face do cartão pintado com platina ou cianureto de bário, quer a face oposta, e até com este cartão afastado a 2 metros do tubo. Então, independente de como ele colocava ou não, sempre ele observava que essa placa aqui, ela ficava de maneira fosforescente. E aí, então, pessoal, nessa época, né, no final do século XIX, o estudo das radiações estava começando a aparecer, né? Os cientistas estavam começando a estudar sobre a radiação. Como ele não sabia que tipo de raio era esse, né? Porque a radioatividade, de maneira geral, ela estava começando a aparecer, né? Estava começando a ser estudada. Ele não sabia que tipo de raios era esse. Como ele não sabia que raios eram esse, ele decidiu chamar esses raios de raios X, tá? Aí, ó, como o Röntgen não sabia exatamente que tipos de raios eram esses, e nem a sua origem, ele não sabia de jeito nenhum de onde ele vinha, tá? Hoje, como já vou falar, hoje nós sabemos que esses raios-x eles são provenientes dos elétrons, mas lembra o que eu falei? Estamos em 1895, os elétrons só foram descobertos em 1897. Então ele não sabia a origem desses raios, ele não sabia absolutamente nada, mas ele sabia que eles existiam. Como ele não sabia sobre esses raios, ele decidiu chamar raios X, tá bom? Por conta dessa descoberta, pessoal, o Röntgen, né, ele ficou muito feliz, né, ficou ali muito animado, e ele decidiu chamar a esposa dele, né? Você imagina aí a cena, né? Mulher, vem aqui, queria te mostrar aqui uma coisa, tudo mais. Aí a mulher vem, né, chega lá no segundo andar da casa, aí ele fala: "Meu amor, me dê a sua mão", né? Só que a mulher tava ali pensando, né, rapaz, por que será que ele quer minha mão, né? Mas aí, gente, ele pediu a mão dela, da esposa dele, não para fins românticos, mas foi para testar os raios-x, né? Então a mulher dele foi a primeira cobaia, né, a ter os raios-x testados, tá? Então foi mais ou menos assim que ele fez. O Röntgen, ele pediu para que a sua esposa colocasse a mão dela entre o tubo de Crookes e o filme fotográfico. Então, como vocês estão observando aqui, ó, aqui nós temos um ampola de Crookes, né? Ele colocava lá na bombina, né, para gerar a alta voltagem, né, a alta eletricidade, para gerar os raios catódicos. Ele pegou aquela chapa, né, aquele filme fotográfico que eu falei para vocês, e pediu para que ela colocasse a mão, né, a mão dela, a mão esquerda dela, entre a chapa, o filme, né, e entre o tubo. E o resultado que ele observou foi esse aqui, o primeiro raio-x da história, né? O primeiro raio-x da história foi esse, tá? Vocês estão observando aqui a mão dela, ó. Adivinha o que é isso aqui? É a aliança, né? O anel. Ó, coloquei até o coraçãozinho aqui, ó. Então, ó, tem aqui, não sei se você está conseguindo ver, ó, Hand mit Ringen, né? Que quer dizer mãos com anéis, mãos em anéis, tá? Que foi o primeiro raio-x de Röntgen referente à mão da sua esposa, né? Que foi tirado no dia 22 de dezembro de 1895, né? E foi apresentada ao professor Ludwig Zender, do Instituto de Física da Universidade de Freiburg, em 1º de janeiro de 1896, tá? Gente, o Röntgen, né, ele ficou tão famoso por causa desses raios-x, né, e o mundo todo, assim, praticamente parou por causa dessa descoberta dele, e essa notícia, ela se alastrou, ela foi difundida de maneira muito rápida, né.
A gente acha hoje, né, que as notícias, elas são, de maneira geral, né, elas se espalham muito rápido, né, pelo WhatsApp, né, pelo Instagram, pelas redes sociais, mas para aquela época, né, a notícia ela demorava muito para se espalhar, né? Era por carta, né? Já existia já o telefone, era por carta, né? Por jornais. Só que em poucos dias essa notícia espalhou de maneira tão rápida que chegou até do outro lado do mundo, né? Chegou até na América do Norte, né? Ali no Canadá, Estados Unidos, tá? E o Röntgen, como eu falei aqui, ó, ele ficou tão famoso, né, por sua descoberta, que a notícia se espalhou pelo mundo rapidamente. Ó. Aqui é um jornal alemão, né? E aqui é um jornal que provavelmente aqui seja dos Estados Unidos, tá? Em inglês e aqui em alemão. Vários jornais falavam dos raios-x e em menos de 2 meses ele já estava sendo aplicado até na medicina pelos médicos, né? Hoje, gente, até hoje não se tem, olha aí, nós estamos falando de final do século XIX, 1895, tá? Até hoje, pessoal, não se tem nenhuma descoberta que foi feita, né, por um determinado cientista, que o cientista descobriu, publicou o trabalho e ela já foi utilizada imediatamente. Até hoje não se tem nenhuma coisa que se descobriu e já começou a se utilizar na prática, né, na medicina, na ciência, na química, na física, não tem. Os raios-x, eles foram descobertos e assim que eles foram descobertos, já foram logo utilizados na prática, né? Para você perceber como que essa descoberta do Röntgen, ela foi muito influente no mundo. E é influente até hoje, porque muita gente utiliza os raios-x até hoje, né? E aí, gente, voltando ao início da nossa história, né? O médico lá do Canadá, né, de Montreal, do outro lado do mundo, não é? No Canadá, né? Röntgen estava na Alemanha. Ele ficou sabendo desses raios-x e ele decidiu, ele tinha lá os aparatos, né? E ele decidiu aplicar essa descoberta dele naquele paciente, o Tolson Cunningham, né, da noite de Natal. E aí, pessoal, com os raios-x, ele aplicando essa técnica dos raios-x, ele colocou sobre a perna e ele conseguiu achar a posição precisa da bala dentro da perna de Tolson e conseguiu salvar tanto a perna dele, do rapaz, do paciente, quanto a vida dele. Para você perceber, né, pessoal, com 3 dias só que foi descoberto, já chegou a notícia do outro lado do mundo, e aí essa descoberta conseguiu salvar, já foi aplicada na prática e já conseguiu salvar a perna do rapaz e já conseguiu salvar também a vida desse rapaz, né? Então, muito interessante. Por causa disso, pessoal, o Röntgen, ele teve um reconhecimento muito grande, né? Um reconhecimento até muito justo, tá? Porque ele recebeu o prêmio Nobel de Física em 1901. Ele foi o primeiro cara a receber o prêmio Nobel de Física, tá? O prêmio Nobel ele começou a ser feito a partir de 1901, né? O início do século XX, tá? E aí ele recebeu, vocês estão vendo aqui, eu coloquei a tradução, em reconhecimento aos extraordinários serviços que a descoberta dos notáveis raios que levam o seu nome possibilitaram, né? Acho que vocês devem saber, né, pessoal, que é o Prêmio Nobel, né? É o maior reconhecimento que existe, né, na área da física, na área da química, na área da medicina e fisiologia, literatura e também na paz. O que é que uma pessoa que recebe o Prêmio Nobel, ela ganha? Ela ganha um diploma, né, um certificado, um diploma, tá? Dizendo que ela recebeu aquele prêmio. Ela recebe uma medalha que é feita com ouro 18 quilates e ela recebe também dinheiro, né? No caso, até o ano passado, a pessoa recebia cerca, transformando em reais, tá? Ela recebia cerca de 6 milhões e 300 mil reais, mais ou menos isso, tá? Então, o Röntgen recebeu, né, transformando lá para o valor que ele tinha, mais ou menos essa quantidade aí. Só que, olha, gente, o Röntgen, ele, além de ser um cara muito bom, né, um cientista, assim, espetacular, ele era um cara também muito humilde, né, para você perceber, né? Existem muitos professores, né, existem muitos cientistas por aí, né, que por eles terem muito conhecimento, esse conhecimento, né, ele sobe muito a cabeça e aí, às vezes, faz com que esses mestres, esses doutores, esses cientistas, eles humilhem, né, os alunos, humilhem as pessoas, porque eles se acham superiores às pessoas. Mas o Röntgen, ele era um cara, além de ser um ótimo cientista, ele era um cara muito humilde, que pensava muito nas pessoas.
E por causa disso, pessoal, o Röntgen, olha aí, ó, ele doou a recompensa monetária à sua universidade, convicto de que a ciência deve estar a serviço da humanidade e não do lucro. Então imagina aí, vocês estudam na Estácio, né? Aí você descobre um novo tipo de raios aí, tá? Né? Vamos dizer raio Z, por exemplo. Aí por causa disso você recebe o prêmio Nobel. Você recebe 6 milhões de reais. Já pensou tu pegar esses 6 milhões de reais e dar tudo para a Estácio? Porque a Estácio foi quem lhe formou, né? Quem lhe deu conhecimento para que você pudesse descobrir esses raios e que esses raios eles pudessem estar a serviço da humanidade. E além disso, pessoal, nessa época, e até hoje de maneira geral, tá? Mas principalmente nessa época, né, no final do século XIX, né, início do século XX, os depósitos de patentes eles estavam muito em alta, né? O que é uma patente? Qualquer descoberta que você fizer, você coloca uma patente. Isso quer dizer o quê? Que se alguma pessoa quiser reproduzir essa sua ideia, ela precisa pagar a você. Então, digamos que você descobriu os raios-x, aí você patenteia esses raios-x. Qualquer pessoa no mundo que utilizar esses raios-x, elas vão ter que pagar a você. Tá? Só um instante, gente. Tá latindo aqui. Deixa eu colocar ele aqui para fora. É porque ele viu um cachorro lá fora, aí ele fica doidinho. É normal isso aí. Vamos lá. Sim, gente, como eu estava falando para vocês, ó, sobre as patentes, né? E aí, gente, o Hodgkin, né, como eu falei para vocês, ele era tão humilde que também ele rejeitou registrar qualquer patente relacionada à sua descoberta, tá? Então, ele descobriu os raios-x, ele poderia ficar milionário e a família dele, os netos, os bisnetos, até hoje, poderiam também estar milionários por causa dessa descoberta, né? Só que aí o Rotman ele rejeitou, ele recusou colocar qualquer patente sobre esse nome. E também olha aí, mais outro ato de humildade dele. Muitos cientistas na época, né, disseram, rapaz, Röntgen, raio-x, nome raio feio, coloca o teu nome, coloca raios Röntgen, né? Porque aí tu vai ser sempre lembrado, né, pelas pessoas. Ele também rejeitou, ele não queria que colocasse o nome dele, né? Então já pensou aí, né? Você tem o nome João, né? Maria, Raios João, aí você sempre ia ser lembrado. Mas ele também recusou que colocasse o nome dele, né? Por causa disso, pessoal, por volta de 2003, final de 2003, início de 2004, ele recebeu uma homenagem, tá? Que foi reconhecendo que o elemento número 111 da tabela periódica, ele ficou conhecido como hot gênio, né? Da mesma forma que outros cientistas também, né? Como vocês estão observando aqui, ó. Esse BH, né? BH 107 em homenagem ao Bohr, né? Que é o bório. Então, o Röntgen, ele recebeu uma homenagem justa, né? Diga-se de passagem, muito justa, uma homenagem a um elemento químico, tá? Que foi descoberto. É um elemento artificial, tá? Ele não existe, assim, nas condições normais. Mas ele recebeu essa homenagem, né? Muito justa por todo o trabalho que ele fez, tá bom? Então, vamos continuar aqui. Quais são, pessoal, as aplicações dos raios-x, né? Vocês já devem saber, né? Que ele é muito utilizado na medicina, né? Para encontrar um projétil, né, para descobrir algum tipo de doença, né, tudo mais, vocês já devem saber disso aí. E os raios-x, pessoal, eles são muito utilizados, né, numa técnica, né, chamada radioterapia ou radio-oncologia, né, que é você aplicar os raios-x para tratar os diversos tipos de câncer, né. Além disso, pessoal, por volta ali dos anos 15, né, na Primeira Guerra Mundial, a Marie Curie, acho que vocês devem conhecer, ela criou um raio-x portátil, porque os raios-x naquela época, eles eram do tamanho de uma sala, era gigantesco.
Então, ela criou um raio-x que poderia ser levado de um canto para o outro. Ainda era grande, né? Era do tamanho desse carrinho aqui. Mas aí esse carrinho poderia ser levado, né? Ser transportado para qualquer lugar, tá? Então, ela criou esse raio-x portátil para que pudesse ser utilizado, né, na Primeira Guerra Mundial para tratar os soldados, tá bom? E aí, gente, outra aplicação também, né? Existiu uma técnica que existe até hoje, na verdade, que é muito eficiente para determinar estruturas químicas, que é a chamada cristalografia ou difração de raio-x. Que essa técnica aqui, gente, ela foi muito essencial para descobrir a estrutura tridimensional do DNA. Né? Nessa época aqui, gente, já se sabia, né? Sabia-se que existia o DNA, mas não sabia como é que era a estrutura dele. Se você não sabia como era a estrutura dele, né, que hoje a gente sabe que é desse jeito aqui, uma dupla hélice, você não conseguia descobrir como é que ele passava de uma pessoa para outra, como que ele se multiplicava, né, ele se dividia, como ele gerava o RNA. Então, estava uma corrida muito grande para ver quem que iria descobrir a estrutura tridimensional do DNA. E aí uma moça, né, chamada Rosalind Franklin, tá? Ela utilizando a difração, né, a cristalografia dos raios-x, né, como vocês estão observando aqui, ó, a dupla hélice, ela conseguiu então descobrir a estrutura tridimensional do DNA, né, que de forma até injusta, né, essa estrutura tridimensional ela é atribuída ao Watson e ao Crick, mas na verdade foi a Rosalind Franklin que conseguiu descobrir essa estrutura aí, tá bom? Gente, alguma dúvida, alguma pergunta? Deixa eu ver aqui o chat. Não, professor. Não, né? Beleza. Vale, o meu áudio tá baixo. Deixa eu aumentar aqui. Tô achando bem baixinho. Deixa eu ver aqui uma coisa. Pronto. Então vamos continuar. Vou deixar assim, fica melhor. Bom, gente, então, ó, continuando aqui, ó. Tá aparecendo aí, né, o slide? Tá aparecendo, gente? Sim, professor. Pronto, vamos lá. Gente, então, vamos falar aqui um pouquinho sobre a radiação, né? Qual é o conceito de radiação? Radiação, pessoal, é a propagação da energia que ela vai de um ponto a outro, seja no vácuo ou em qualquer outro material, podendo ser classificada como uma energia em trânsito, uma energia que está ali se movimentando. Só que essa energia ela pode ocorrer de duas formas, ou na forma de uma onda eletromagnética ou na forma de uma partícula, né? Então, a radiação eletromagnética, né, acho que vocês já viram isso aqui, que é o espectro eletromagnético, né, que você vai ter diferentes frequências e diferentes comprimentos de onda, tá? E aí nós temos aqui o espectro visível, né, que é a única coisa que o nosso olho enxerga, mas a gente sabe que existem também outras radiações, né? Existe a radiação infravermelho, né? Existe os raios UV, né, a luz do sol, existe os raios X, existe os raios gama e por aí vai. As ondas de rádio, né, que estão passando por aqui, né, sobre as nossas cabeças aí, na sua casa também, enfim. Então, pessoal, a luz, ela tem um problema, né? No início do século XX, começou-se a ter vários questionamentos, né, sobre a natureza da luz, né, a natureza corpuscular da luz. A luz é uma onda ou ela é uma partícula, né? Então, a luz se comportando como uma partícula, né, que isso aí foi a física quântica, né, a mecânica quântica que começou a explicar, a luz ela é emitida e absorvida em quantidades discretas, né, que são os fótons, tá? E a luz ela sofre difração, aí ela se comporta como uma onda, né, aquele experimento da dupla fenda que eu mostrei para vocês, né, do Thomas Young, tá? E aí, a luz ela é uma onda ou ela é uma partícula? Aí, para responder essa questão, né, um francês chamado Louis de Broglie, tá? Em 1924, ele propôs, né, ele lançou a hipótese de que se a luz apresenta natureza dual, uma partícula pode se comportar de modo semelhante. Então, se a luz é uma onda ou uma partícula também pode se comportar como uma onda, tá?
Então, ela também vai apresentar propriedades ondulatórias, tá? Então, ele coloca aqui essa fórmula, né, que não vai ser importante aqui para a gente, mas o que é que ela relaciona? Ela relaciona a massa, a velocidade, a constante de Planck, tá? Que não vai ser importante aqui para vocês, e também o comprimento de onda. Uma vez que essas radiações aqui, elas têm diferentes comprimentos de onda, né? Por exemplo, os raios-x, eles têm comprimento de onda curto. Já uma onda de rádio, ela tem um comprimento de onda muito grande. Então, dependendo desse tipo de radiação, né, você vai ter aqui comprimentos de ondas que são diferentes, massas que são diferentes e velocidades que vão ser diferentes também, tá bom? E os raios-x, pessoal, né, voltando aqui para a nossa aula, os raios-x, eles têm essa propriedade, eles podem se comportar como onda, tá? Como vocês estão observando aqui, ó. E ele pode se comportar como partícula, né? Como já a gente vai observar, né, na hora que os raios-x eles entram, né, eles se chocam com os elétrons, né? Eles podem liberar uma determinada radiação, que essa radiação são os raios-x, tá bom? E aqui é da mesma forma, como ele fala aqui, ó, assim como todas as ondas, assim como todas as radiações eletromagnéticas, os raios-x, eles podem se comportar como uma onda ou com uma partícula, que nesse caso aí é o fóton, né? Ele se comporta como uma partícula, né, como um fóton, tá? Relacionando, como eu já falei para vocês, o comprimento de onda, né, a velocidade e a constante de Planck, né? E esse C, né, acho que vocês já devem saber a velocidade da luz. E ele se comporta como uma onda, né, quando ele tem aquela propriedade, né, de se comportar como dois campos, né, um campo elétrico que está perpendicular a um campo magnético, tá bom? Mas essas fórmulas, essas coisas aqui não vão ser importantes para vocês. Aqui, gente, tem algumas simulações, né, eu vou deixar para vocês verem depois, tá? Para vocês brincarem em casa, que é só mostrando para vocês como que acontecem essas simulações de onda em corda, tá? As diferenças entre os diversos tipos de radiação, né? Bem legal. Você coloca você escolhe uma molécula qualquer, água, oxigênio, nitrogênio, aí você passa diversos tipos de radiação, infravermelho, ultravioleta, luz visível. Aí você vai percebendo o que é que vai acontecendo então com as moléculas, tá? E também, gente, uma bateria, um circuito, né? Bateria resistor, que é mais ou menos semelhante, né? Similar com aquela ampola de Crookes que eu mostrei para vocês, que tinha um lado negativo e tinha um lado positivo, tá? Aí vocês olhem aí em casa depois. Diferenciando a radiação. Gente, vocês devem saber, né? Isso aí até responde o primeiro slide, que existem radiações que conseguem penetrar na nossa pele, né? Que são os raios-x, como eu já falei para vocês, e conseguem alterar, né, as propriedades do tecido, das nossas células. Só que existem radiações que elas tocam em nós e elas não conseguem fazer nada. E aí, pessoal, é onde entram os tipos de radiação. Existem radiações que são ionizantes e radiações que são não ionizantes. Radiação ionizante, pessoal, é aquela que tem a capacidade de arrancar qualquer elétron de um átomo se ele tiver energia maior que a da ligação dele ao átomo, né? O que é energia de ligação? Foi a última coisa que eu falei na aula passada. Os prótons que estão lá no núcleo não são positivos, os elétrons não são negativos. Como o próton é positivo e o elétron é negativo, eles sofrem uma atração, né? Eles estão eletricamente ligados. Não quer dizer que eles estão ali colados, que eles estão juntos, tá? Eles estão distantes, né? Lembra que o átomo é vazio, eles estão ali distantes, mas aquele próton, ele está exercendo uma atração sobre aquele elétron. E essa atração, essa ligação que existe entre eles é chamada de energia de ligação, tá bom? Uma radiação ionizante, pessoal, é uma radiação que consegue ter uma energia maior do que a energia de ligação que existe desse elétron com esse átomo. Então, digamos aqui que eu tenho 10 kelectronvolts, só exemplo, tá? Que é a energia de ligação desse elétron com esse próton aqui, com esse núcleo desse átomo. Se uma radiação ela passar e ela tiver 8, tiver 9, ela não consegue arrancar esse elétron. Agora, se ela tiver 10, se ela tiver 11, 12, 13, ela vai ter capacidade para arrancar esse elétron do átomo, né? E aí, então, esse elétron ele vai ter outro destino e aí ele pode emitir uma radiação. Então, isso é uma radiação ionizante. Já a gente vai observar isso aí. Somente, pessoal, os raios-x e os raios gama são radiações ionizantes, né? Raios gama a gente vai ver depois.
Mas para a nossa aula aqui hoje, nós vamos ver sobre os raios-x, né? Só eles têm energia suficiente para ionizar os átomos, tá bom? Já as radiações não ionizantes são aquelas capazes de ionizar moléculas, tá? Ou seja, elas não conseguem, elas não têm energia suficiente para arrancar os elétrons dos átomos. Só que elas podem quebrar ligações químicas, elas podem quebrar moléculas, tá? Elas podem, por exemplo, pegar uma molécula de DNA, né, que vocês observaram lá, a dupla hélice, ela pode quebrar aquilo ali, tá? Ela pode quebrar aquele formato, ela pode alterar a sequência dos nucleotídeos, só que elas não conseguem arrancar elétrons, tá bom? Então, os raios UV, os infravermelho, ondas de rádio, né, são radiações não ionizantes. E além disso, né, a luz visível também, a luz que nós enxergamos, né, a luz que está aí na sua casa, a luz que está aqui na minha, as ondas de rádio, né, as ondas do seu celular, tudo isso aí são radiações não ionizantes, tá? Porque elas não conseguem arrancar elétrons de você, tá? Então, como eu falei para vocês, gente, radiação ionizante, né? Relembrando para vocês o que é uma ionização. Ionização é o processo pelo qual um átomo neutro ele adquire uma carga elétrica, tá? Então, por exemplo, você tem aqui, ó, o fóton, né? Os elétrons, né? Aí o fóton vem, o elétron vem, e aí ocorre a ionização. Aí com a ionização acontece o quê? O elétron ele fica livre, né? E ele ficando livre, o átomo ele foi ionizado, tá certo? Ou seja, você tem aqui o átomo, aí vem aqui uma radiaçãozinha, ó, vocês estão observando, e essa radiaçãozinha, ela arranca o elétron, né, a bolinha azul que estava aqui. E aí, então, o átomo ele fica ionizado, né? Nesse caso aí, como ele perdeu o elétron, ele vai ser um cátion, né? Cátion, pessoal, como eu falei para vocês, é uma espécie química, é um átomo que ele perdeu o elétron, por isso que ele ficou com carga positiva, tá bom? Aí, gente, só diferenciando aqui para vocês, né? As radiações ionizantes, né, elas podem ter carga elétrica e elas podem também não ter carga elétrica, né? No caso dos raios gama e dos raios X, eles não têm carga elétrica. Já as partículas alfa e as partículas beta, elas já vão ter carga elétrica, né? A alfa ela é positiva e a beta ela é negativa, mas em outra oportunidade nós vamos ver isso aí com mais detalhes. E as radiações não ionizantes, né, gente, como eu já disse para vocês, elas não têm energia suficiente para arrancar elétrons de um átomo. Elas podem quebrar moléculas e ligações químicas, né? Aí você tem aí o ultravioleta, a luz visível, o infravermelho e as ondas de rádio, tá bom? E aí, pessoal, entrando agora na parte principal, né, da nossa aula, nós vamos ver agora os raios-x, tá? Como é que nós podemos classificar os raios-x? Basicamente, pessoal, existem dois tipos de raio-x. E esses raios-x, pessoal, eles vão depender da forma de interação entre os elétrons e entre os alvos. Já já nós vamos observar isso. Quais são, pessoal, os dois tipos de raio-x que existem? São os raios-x característicos e os raios-x de frenagem, né? Que tem esse nome complicado aí, que quer dizer Bremsstrahl, tá? Bremsstrahl, tá? E aí, gente, um detalhezinho, né, que o calor também ele é produzido pelo impacto de elétrons. Já já nós vamos ver, ó, isso aqui é o raio-x de frenagem, né, que é o freamento de elétrons, que é chamado de Bremsstrahl, e aqui são os raios-x característicos, tá bom? Vamos observar aqui os detalhes. E aí, gente, deixa eu aumentar aqui. Como é que os raios-x eles são produzidos? Gente, presta muita atenção, tá? Essa parte agora que é a principal da nossa aula. Gente, esses raios-x aqui, eles são produzidos na ampola de raio-x, que também pode ser chamado de tubo de Coolidge, tá bom? O que acontece? Nessa ampola de raio-x, pessoal, você vai ter o lado negativo, que é o cátodo, ó, o Czinho aqui, ó, C de cátodo, que é o negativo. E você vai ter o lado positivo, que é o meu ânodo, tá bom? Positivo é o ânodo, negativo é o cátodo, tá bom? E aí, gente, esse sistema aqui, dessa ampola de raio-x, ele está ligado com uma alta voltagem, né? Com uma eletricidade muito alta mesmo, tá certo? E aí, o que acontece? No cátodo, pessoal, é colocado essa molinha, né, que vocês estão vendo aqui, tá? Essa molinha, pessoal, ela é feita com uma liga metálica, que ela é feita principalmente de tungstênio e também é colocado tório, tá?
Só que quem tem a melhor propriedade aí, né, para realizar esses raios-x vai ser o tungstênio. Por que o tungstênio? Porque o tungstênio, pessoal, ele tem um alto ponto de fusão, tá? É cerca de 3.500 graus Celsius, mais ou menos. E aí ele consegue resistir, ele consegue suportar uma grande quantidade de calor, uma grande quantidade de energia, tá bom? E nesse ânodo, pessoal, nessa parte positiva, é colocada uma placa, né? E essa placa aqui, pessoal, é o nosso alvo, né? É onde você vai atirar e esse alvo ele vai receber, né? Esses raios, tá bom? E essa placa, pessoal, ela é feita de cobre, só que ela é revestida, ela não é só o cobre sozinho, ela é revestida com outra liga metálica que é feita de também tungstênio, que recebe muito bem o calor, e também o molibdênio. Pessoal, na hora que você adiciona aqui uma voltagem, é tão alta, é tão alta, tão alta, que esse sistema aqui ele esquenta tanto que ele pode chegar a uma temperatura de 2.000 graus Celsius. Gente, é uma temperatura que é muito alta, né? Só para você ter uma noção, né? Acho que vocês devem saber aí, né? Quem faz bolo, um forno, pessoal, quando a gente vai preparar um bolo, um pão, qualquer coisa, uma torta, ele fica mais ou menos 280 graus, 300, 350. Aqui, pessoal, nós temos 2.000 graus Celsius. É uma temperatura altíssima, muito alta. A temperatura é tão alta, que os elétrons que estão aqui, os elétrons, pessoal, vocês sabem que o tungstênio e o tório, tungstênio principalmente é um átomo, e dentro dele você tem prótons, elétrons e nêutrons, como nós já observamos. O que é que acontece? A temperatura aqui está tão alta, que os elétrons do tungstênio eles vão sair desse metal aqui, desse filamento, e eles vão ser atirados para esse alvo que é o nosso ânodo, tá bom? Então esses elétrons, pessoal, eles começam a sair, né, por causa dessa alta energia térmica, e eles convertem essa energia térmica, né, eles fazem com que eles fiquem com uma alta energia cinética, ou seja, com uma alta velocidade. Aí a velocidade é tão alta que eles vêm e se chocam com esse ânodo, que é o nosso alvo. Então os elétrons vêm, ó, esquenta, 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 aí eles vão e saem e batem direto nesse ânodo aqui. Aí o que que acontece? Esse ânodo, pessoal, como eu falei para vocês, ele é feito de tungstênio e é feito de molibdênio, né, que são metais que eles aumentam a eficiência da produção de raio-x. Aí o que que acontece? A energia desses elétrons que saem desse filamento aqui é tão alta, que na hora que eles batem, eles transformam, né, essa energia cinética deles aqui, né, em uma alta velocidade, eles transformam toda essa energia, quase praticamente toda essa energia cinética dele, em energia térmica. Cerca de 99% é transformado, a energia cinética ela é convertida em calor. Só que 1%, pessoal, é transformada em um outro tipo de energia, um outro tipo de radiação. E aí essa radiação são os chamados raios-x. Então, de novo, vou recapitular tudo isso aqui. Você vai ter o cátodo, que é a parte negativa, e você vai ter o ânodo, que é a parte positiva. Esses dois filamentos aqui, né? Esse sistema de maneira geral, eles estão ligados com o sistema elétrico, tá? Que faz com que seja aumentada uma temperatura até mais ou menos 2.000 graus Celsius. Esse filamento esquenta tanto que os elétrons desse tungstênio eles vão sair e eles vão adquirir uma alta energia cinética, ou seja, uma alta velocidade. E aí eles vão estar com uma velocidade tão alta que eles vão bater nesse alvo aqui, tá? Que é o nosso ânodo. Na hora, pessoal, que eles batem no ânodo, eles transformam a energia cinética deles em calor. Então, o calor fez com que se transformasse em energia cinética, e essa energia cinética, de novo, é transformada em calor. Só que aí, gente, não é totalmente em calor que essa energia aí, que esses elétrons, eles são transformados. 99% é transformado em calor, mas 1% é transformado em outro tipo de energia, em outro tipo de radiação. Então, esse 1% é transformado em raios X, tá bom? Então, é assim que os raios X eles são produzidos. Alguém tem alguma dúvida, gente, nessa parte aqui? Falem aí no áudio, por favor, que eu não estou vendo. Alguém não entendeu?
Professor, depois que ele vai ficar essa energia cinética. Não, tá cortando, não tá dando para ouvir, tá cortando. Vou escrever. Pronto, escreva aí, eu vejo aqui no chat. Porque tá cortando. Bom dia, professor. Bom dia, Tony. Interessante que só é 1% da radiação, né, professor? 1%. Aí você imagina aí se fosse 50%, né? Aí teria que ser altamente controlado. Aí esse 1%, né, é o que vocês, né, quando começarem a trabalhar, é que vão conseguir controlar. 1% só. Esse 1%, olha o que é que esse 1% ele consegue fazer, né? 99%, infelizmente, não tem como. É porque a energia é tão alta, que 99% da energia cinética é transformada em calor, né? Só que esse 1% que resta são os raios-x. Aí é esses raios-x que nós conseguimos controlar, né? Que conseguimos dosar, né? Os elétrons que saem do cátodo são transformados em calor. E esse calor fica total no ânodo, não é isso? Isso, exatamente. Só que aí, como eu estava falando para você, Mônica, ó, deixa eu botar aqui a imagem de novo. Ó, tá aqui, ó. Esses elétrons aqui, eles estão na temperatura de 2.000 graus Celsius. É uma temperatura muito alta, altíssima. E aí, na hora que eles atingem essa temperatura, eles ficam com energia tão alta, que eles pegam essa energia aí que térmica, né? E transformam em energia cinética. Aí os elétrons saem com alta velocidade, né? É só você imaginar, gente, quando você está na praia, né? Digamos, você fica na praia 9 horas da manhã. Aí vai passando o tempo, né? 10 horas, 11 horas, meio-dia, 1 hora da tarde. Aí eu pergunto para você, você consegue ficar parado com os pés ali na areia durante esse tempo todo? Eu acho que não. Por quê? Porque quando chega mais ou menos umas 11 horas, meio-dia, a areia ela vai ficar tão quente que você vai querer se mexer, né não? Os elétrons acontecem do mesmo jeito. A energia, o calor foi tão alto que eles começam a se mexer, né? E eles se mexem de maneira muito violenta porque é uma temperatura de 2.000 graus Celsius, é uma temperatura que é muito alta. Aí o que é que acontece, Mônica? Esses elétrons aqui, que tem uma alta energia cinética, uma alta velocidade, eles batem no meu alvo. Quem é o meu alvo? O meu ânodo, tá? E aí eles transformam essa energia cinética, nessa alta velocidade, eles transformam ela em calor. Só que não é totalmente em calor. Aí tem um detalhe. Não é totalmente em calor, que eu estava falando agora pro Tony. 99% é em calor, tá? Que fica lá retido, né, no tungstênio, ó, porque eu falei para vocês que esse ânodo é uma placa de cobre que é revestida com o tungstênio e o molibdênio, tá bom? E aí o que acontece? 99% fica aqui na forma de calor, só que 1% desses elétrons que batem no meu alvo é transformado em radiação. E essa radiação são os nossos raios-x. Então é assim que os raios-x eles são produzidos, tá bom? Por esse choque alto, né, dos elétrons que batem nos átomos aqui do ânodo, tá? Lembrando, pessoal, que na hora que ele bate aqui, ó, os elétrons, pessoal, eles estão dentro de quê? Eles estão dentro dos átomos. Qual é o átomo aqui que a gente está falando? Tungstênio. Tem o tório também, tem o molibdênio também, tem o cobre, mas vamos pensar no tungstênio. Dentro do tungstênio tem elétrons. Então os elétrons saem daqui do tungstênio e batem nos átomos também de tungstênio, só que do outro lado, que é o ânodo. Aí o que acontece? Na hora que eles se chocam nesse átomo, eles transformam essa energia em calor, mas alguns eletronzinhos que estão lá, né, cerca de 1% de todo esse sistema aí, é transformado em raios-x, tá bom? Então é assim que esses raios-x eles são produzidos. Ok? Oi.
esse 1% de raio-x, ele é considerado como miliampere, Não entendi, ele é sido considerado? NA. Ele é como se fosse um NA, é isso? Esse 1% de raio-x. Vai depender, já já a gente vai chegar nisso aí. Vai depender porque aí você está relacionando já com o painel de controle, né? Porque tem o MA, né, que é o Isso. miliampere, mas pode também ser o KV, tá bom? Que é o kilovolts, né? Pode ser o MAS. Já a gente vai comentar isso aí. Mas está relacionado com o tempo de exposição, vai depender da voltagem, né, que você vai colocar. Isso aí tudo está relacionado na forma como você vai regular. Mas o que eu estou falando... Digamos que a gente colocasse uma voltagem para emitir, digamos, sei lá, mais de 2 kV, aí duplicaria essa fórmula aí que o senhor está dizendo? Duplicaria. Sempre vai duplicando. Mas o que eu estava falando para você é porque é o seguinte, esse sistema aqui, ele é universal, ele é um só, entendeu? Então, sempre vai acontecer 1%. Mas 1% o quê? É tipo assim, eu recebo 10 milhões de reais. Aí eu te digo, ó, sempre, qualquer dinheiro que eu ganhar, você vai receber 1%, né? Aí qual é 1% de 1 milhão de reais? 1% de 1 milhão de reais é 10 mil reais. Aí eu recebo agora R$ 1. Qual é 1% de R$ 1? 1 centavo. Eu recebo R$ 10. Qual é o porcento de R$ 10? R$ 1. 10 centavos. Enfim, sempre esse valor ele vai ser 1%. Mas 1% de quê? Aí é o que você falou. Vai ser 2 kV, né? Vai ser 5 kV, né? Vai ser, sei lá, 5 MA. Vai depender, tá bom? Mas sempre vai ser 1% de raio-x que vai ser gerado e 99% é de calor, tá bom? Beleza, doutor. Vamos lá. Aí, gente, ó, continuando aqui, ó. A gente vai passar aqui um pouquinho, mas não tem problema não, porque a nossa aula, né, gente, vocês sabem que é para ser até 8h20, né? Mas aí vamos terminar aqui nossa aula, tá? Gente, então, ó, mostrar aqui para vocês, ó, como é que esses raios-x aí eles são produzidos. Aqui é só um gifzinho, ó. Os elétrons saem, né, ó, como eu falei para vocês, certo? Eles batem no ânodo e aí eles liberam os raios-x, né? Aí mostrando aqui no aparelho de verdade, né, ó, acontece mais ou menos isso, certo? Então, bem aqui, ó, você tem um filamento que é o filamento de tungstênio, que é o lado negativo, é o cátodo, né? Esse filamento ele esquenta a uma temperatura de 2.000 graus Celsius. A energia cinética dos elétrons fica tão alta, que eles vão bater nos átomos de tungstênio, só que do outro lado, que é o lado do ânodo. 99% da energia cinética desses elétrons é transformada, é convertida em calor, mais 1% é transformada nos raios X, que nós conhecemos, tá bom? Gente, então, ó, como que é essa produção, como é que acontece a produção desses raios-x? Né? Os raios-x, né, escrevendo agora, eles são produzidos quando os elétrons, olha aí, ó, filamento de tungstênio, eles batem, transformam calor e 1% dessa radiação é transformada em raio-x, tá? Os raios-x são produzidos quando os elétrons em alta velocidade colidem violentamente contra alvos metálicos. A alta velocidade obtida se deve à alta tensão aplicada entre o ânodo e o cátodo. Os elétrons que atingem o ânodo, que é o ânodo, é a parte positiva, tá? Cátodo é a parte negativa, é de onde sai o elétron, tá? Então, quando os elétrons que saíram do cátodo atingem o ânodo, interagem com a sua estrutura atômica, né? Lembra que eu falei que esse lado aqui é formado de átomo de tungstênio. Eles vão transferir suas energias cinéticas para os átomos do ânodo, resultando na conversão de energia cinética em energia eletromagnética. Aí, ó, que eu falei para vocês, ó, 99% é calor e raio-x é 1%. Só 1%, tá? Gente, como é que esses raios-x eles são produzidos, né? Continuando. Tudo isso aí, gente, só para vocês entenderem a diferenciação que eu vou mostrar já já para vocês, tá? Gente, nunca se esqueçam disso. Eu já vi várias pessoas errando, gente que se formou, é técnico e não sabe disso aqui. Não pode, tá? Vocês têm que saber isso aqui é o mínimo. Raio-x, pessoal, são produzidos na eletrosfera e nunca no núcleo. Muita gente pensa, né, que por se tratar de radiação, né,
acho que vocês devem lembrar, devem saber, aquela série, né, aquele acidente que teve em Chernobyl, né, lá na Ucrânia, em 1986, teve do Césio 137, né, aqui em Goiânia, né, no Brasil, em 1987, né, o Césio 137. Tudo isso aí, pessoal, esses tipos de radiações são radiações que são produzidas pelo núcleo, pela desintegração do núcleo. O núcleo é muito pesado, muito instável, e aí, para ele atingir essa estabilidade, ele começa a se transformar em outros elementos e emite radiações. Nos raios-x não acontece isso. Não acontece isso. O tungstênio continua sendo tungstênio, tá bom? E o que acontece é porque ele vai liberar esses elétrons, e aí esses elétrons, como eu já falei para vocês, em alta voltagem, adquirem alta energia cinética, se colidem com os átomos do outro lado, e aí uma parte dessa radiação, né, uma parte dessa energia cinética é transformada em radiação, que são os raios-x. Relembrando para vocês, pessoal, o que é um átomo? Um átomo, ele tem um núcleo e ele vai ter a eletrosfera. Nesse núcleo, que eu falei para vocês, que pode se chamar de núcleon ou nucleon, né? Ele é composto pelos prótons, que são as cargas positivas, e é composto pelos nêutrons, que não tem carga nenhuma. E ao redor desse núcleo, você vai ter a eletrosfera, que é onde vão estar presentes os elétrons que têm carga negativa. Aí, como eu disse para vocês, né, gente? Como os elétrons têm carga negativa e os prótons têm carga positiva, eles têm uma energia, eles têm uma atraçãozinha ligada neles, tá? Aí, como eu falei para vocês, eles estão atraídos, mas eles não estão colados, eles não estão juntos, mas eles estão aqui atraídos, tá certo? E aí, como eu falei para vocês, gente, a energia de ligação é a energia que vai ligar esse elétron com esses prótons aqui. Se ela for superior, digamos que essa bolinha aqui, o elétron, tá? Interage com esse próton com uma ligação, uma energia de ligação de 10 keV. Para você conseguir arrancar esse elétron aqui, você precisa ter 11 keV, tá certo? 10, a partir de 10 keV. Se tiver um valor menor que esse, você não consegue arrancar esse elétron aqui, tá? E aí, se você não consegue arrancar o elétron, você não consegue produzir raio-x, porque os raios-x são produzidos pelo quê? Por aqueles elétrons que saem, que se chocam com o átomo e produzem os raios-x, tá bom? Você também, pessoal, para entender os raios-x, precisa relembrar o salto quântico, né, que eu falei para vocês na aula passada. O que é o salto quântico? Bem aqui você tem esse núcleo positivo e você vai ter a eletrosfera, que é onde vão estar os elétrons, né, as bolinhas negativas. Pessoal, conforme você vai aumentando as camadas, né, você vai aumentando os andares, né, como eu já falei para vocês do prédio, essa energia ela vai aumentando. E para você passar de um nível de menor energia, é 1, por exemplo, nível 1. Para passar para o nível 2, você precisa ter uma energia maior do 2, né, do 1 para o 2, desculpa, tá? E aí, gente, quando você retorna, você está na camada 2, você é um elétron, aí você está na camada 2 e você quer retornar para a camada 1, você libera aquela energia que você absorveu e libera isso na forma de onda eletromagnética, que até agora eu falei para vocês, né? Entenda, não sei se vocês vão lembrar. Eu disse até assim, lembre, pessoal, entendam isso aqui como sendo luz, né? Aí eu usei lá o exemplo dos fogos de artifício, né? Os vagalumes, né? Aquelas pulseirinhas coloridas, né? Só que aqui, gente, vai ser essa onda eletromagnética, vai ser raio-x, tá bom? Então, repetindo, produção dos raios-x se dá na eletrosfera, nunca vai ser pelo núcleo. O núcleo, de certa forma, indiretamente, ele vai participar, mas os raios-x não vão sair dele, tá certo? E também, pessoal, você precisa relembrar que quando um elétron sai de uma camada menor para uma maior, e ele retorna da maior para a menor, ele libera uma radiação, tá? Ele vai liberar uma onda eletromagnética. E aí nós chegamos, pessoal, no nosso primeiro tipo de raio-x, que é o chamado raio-x de frenagem, tá? Que ele também é conhecido como Bremsstrahlung, tá? Bremsstrahlung. Isso aqui é um nome alemão, né? Que Bremsen quer dizer frear, Strahlung quer dizer radiação. Ou seja, você vai frear essa radiação, tá? O que é que acontece?
esse tipo de raio-x, pessoal, ele é feito, ele é gerado quando a radiação ela é produzida a partir das cargas elétricas, né, a partir dos elétrons que sofrem desaceleração. Como assim, professor? Tá vindo aqui o elétron. Olha aqui esse GIF, essa animação. O elétron vem, ó, com muita velocidade, vem voado, aí ele passa por um elétron, né? Ele passa, de certa forma, ele é atraído pelo núcleo, que é positivo, e aí na hora que ele está passando pelo núcleo, ele desacelera, ele fica mais fraquinho. Aí você tá tipo aqui correndo, né? Estamos em lockdown, né? Aí você tá lá na beira-mar, você tá ali correndo, você é um elétron, tá? Aí você tá correndo e tal, lá na beira-mar, aí bem ali tem um posto policial, né? Aí o policial fala, opa, você tá indo pra onde? Né? Pare aí, né? Aí na hora que você para, você desacelera. Aí você tá ali com todo aquele ritmo, né? Com alta energia cinética, com alta velocidade, correndo. Aí você vê o policial. Imagina que o policial é o núcleo do átomo. Então esse núcleo, ele lhe atraiu. O policial atraiu você para que você ficasse perto dele. Na hora que o policial lhe chama e você tá correndo, você tem que parar, né? Aí na hora que você para, você desacelera. Aí na hora que você desacelera, você libera uma radiação. E essa radiação são os nossos raios X, tá? Que são os raios X de frenagem, que também pode ser conhecido como Bremsstrahl, tá? Gente, relembre aquela lei lá do erro do Rutherford. Lembra do erro do Rutherford? Que eu até disse para vocês por que o átomo de Rutherford, a teoria dele estava errada. Eu disse para vocês, pessoal, que isso está relacionado com as leis do eletromagnetismo de Maxwell. Como assim? Quando os elétrons eles são acelerados, eles estão lá dentro do núcleo do átomo, né? Do átomo de maneira geral, eles começam a perder velocidade. E na hora que eles começam a perder velocidade, né, que é a energia cinética, eles transformam essa energia cinética, essa alta velocidade deles, em uma onda eletromagnética. Então eles vão começando a estar aqui acelerado, né, a todo vapor, rodando, e aí eles começam a perder energia, eles começam a emitir essa onda eletromagnética e, consequentemente, eles começam a desacelerar, tá? E aí eu até falei para vocês, né, que o átomo de Rutherford estava errado, porque ele imaginava que o átomo seria desse jeito aqui. Se fosse realmente desse jeito aqui, chegaria uma hora que ele iria se chocar com o núcleo, iria perder energia e iria se chocar com o núcleo e o átomo, né, de maneira geral, iria desaparecer, iria se desintegrar. Aí você sabe hoje, né, que esses elétrons eles estão em órbitas estacionárias, em órbitas quantizadas e discretas, né? Eles têm um determinado nível de energia. Então não corre o risco de o elétron perder energia e desaparecer, cair e se chocar lá com o núcleo do átomo. Não acontece isso, tá certo? Então, gente, entenda como é que acontece o raio-x de frenagem. Opa, desculpa. Como é que acontece o raio-x de frenagem? O elétron vem muito rápido. Lembra lá, pessoal, que o elétron ele tá saindo do tungstênio, daquele fiozinho, né, daquela molinha, muito rápido, né, por causa do calor. Então ele vem aqui muito rápido, né? Aí eu falei para vocês, pessoal, que esses prótons, né, esse núcleo do átomo aqui, ele exerce uma atração por todos esses elétrons aqui, né? E essa atração, essa energia que faz esses átomos não, essas partículas estarem ligadas em si, é chamada energia de ligação. Então, o que é que acontece? Esse elétron, todo mundo aqui, eles estão atraídos pelo núcleo. Só que chega uma hora que esse elétron ele vem voado, ele vem com uma velocidade muito alta, aí na hora que ele passa pela eletrosfera, ele entra na camada do átomo, ele é atraído pelo núcleo. Aí ele vem voado, aí na hora que ele vem, ó, ele freia. Aí na hora que ele freia, ele não está perdendo velocidade. O que é que acontece quando perde velocidade? Ele emite energia. Aí ele perdeu a velocidade, ficou ali vibrando, perdeu a velocidade, aí ele libera o raio-x, tá? Então, Bremsstrahl, raio-x, ou seja, é um raio-x que ele foi feito a partir da desaceleração. Aí ele desacelerou, mas ele não perdeu totalmente a velocidade. Aí o que é que acontece? Ele desacelera e aí depois ele vai-se embora. Só que na hora que ele vai-se embora, ele perde aquela alta energia cinética dele. Porque essa alta energia cinética dele foi transformada em raio-x, tá? Então, quando os elétrons
interagem com o campo elétrico do núcleo, né? Eles reduzem a energia cinética, mudam de direção e emitem a diferença de energia sob a forma de ondas eletromagnéticas, denominadas de raio-x de freamento ou frenagem, ou Bremsstrahl, tá certo? Então tá aqui de novo, ó. O elétron vem, ó, muito rápido, tá? Aí na hora, pessoal, que ele entra na eletrosfera do átomo, que tem uma atração dos prótons com os elétrons, esse próton aqui atrai esse elétron que vem muito rápido, e aí na hora que ele atrai, aquele elétron que estava voado, que estava muito rápido, desacelera. E na hora que ele desacelera, né, que ele perde velocidade, ele emite, então, uma radiação, tá? Que essa radiação é o nosso raio-x. Então ele vem, ele entra aqui na eletrosfera, é atraído, aí na hora que ele é atraído, ele perde velocidade. Aí na hora que ele perde velocidade, ele emite o raio-x, tá? Que é o nosso raio-x de frenagem, tá bom? Gente, alguém não entendeu? Alguma dúvida? Deixa eu botar aqui de novo. Pronto. Gente, alguém não entendeu? Você precisa entender isso aqui. Isso aí vai ser para a vida toda de vocês, para sempre isso aí. Isso aí é o raio-x de frenagem. Que, por sinal, né? Já vou logo aqui adiantando, é o principal tipo de raio-x que é produzido. É o raio-x que ele tem mais energia, é o mais energético, é o que tem, que é o que é mais produzido quando você vai fazer lá os raios-x, tá? Alguém não entendeu, gente? Posso explicar de novo. Quantas vezes você quiser, eu posso explicar. Todo mundo entendeu? Sim, sim. Pronto. Então vamos continuar. Só que aí, pessoal, existe também outro tipo de raio-x, tá? Esse é o raio-x que é baseado no freamento do elétron. O elétron freia, é atraído pelo núcleo, freia, e ele emite uma radiação, que é o raio-x. Só que existe outro tipo de raio-x, pessoal, que são os chamados raios-x característicos, tá? O que é que acontece? Ao contrário dos raios-x de frenagem, os elétrons dos raios-x característicos, que é o outro tipo de raio-x, tá? Eles não são desviados, mas eles interagem com os elétrons da eletrosfera do átomo do ânodo, tá? Lembre, pessoal, o que é o ânodo? O ânodo é essa placa bem aqui, ó. O ânodo é essa placa, certo? A plaquinha vermelha que vocês estão vendo aqui. Quais são os átomos que tem aqui, pessoal? O átomo de tungstênio, não é não? Então, os elétrons que vêm lá do cátodo, que também era do tungstênio, tá? Os elétrons vão interagir com os átomos de tungstênio do ânodo, que é a nossa parte positiva, tá certo? Aí, o que é que acontece? Vamos aqui analisar, ó. O elétron vem, tá certo? É assim que vai acontecer o raio-x característico. O elétron vem, aí ele interage com um elétron qualquer, tá? Nesse caso aqui, eu já vou logo adiantando para vocês, eles vão interagir com o elétron da camada mais próxima do núcleo, que é a chamada camada K, tá certo? Ou camada, ou nível 1. Aí, na hora que ele interage com esse elétron, ele expulsa esse elétron, ele coloca esse elétron para fora, certo? Aí, bem aqui, pessoal, e o outro elétron vai-se embora, né? O elétron que vem e vai-se embora, e esse elétron é o elétron que ele botou para fora. Então, são dois elétrons aqui que vão para fora. O que já veio e o que já estava lá, que ele aqui expulsou. Só que bem aqui, pessoal, concorda comigo que vai ficar um buraco? Vai ficar um espaço livre, uma vacância? Aí, o que é que acontece? Na camada L e na camada M, né, e nas outras várias camadas, tem elétrons também. Aí, esse elétron da camada L, que está acima da camada K, diz assim, rapaz, tem um buraco bem aqui embaixo. Porque ele está acima, né? Aí ele olha, rapaz, tem um buraco aqui embaixo. O elétron que estava aqui saiu porque chegou ali o doidão, com alta velocidade, empurrou, botou ele para fora. Já que eu estou aqui em cima, eu vou aqui para baixo. Aí esse elétron que está bem aqui, ó, que está aqui na camada L, que está em cima, ele vem aqui para baixo. Só que, pessoal, relembre, o que é que acontece quando uma camada maior, um elétron de uma camada maior, desce para uma camada menor? Ele libera radiação.
E qual é o tipo de radiação? Imagina aí qual é a radiação. É a radiação raio-x. Tá certo? Então, ó, aqui é uma camada maior, aqui é uma camada menor. Na hora que esse elétron que está numa camada maior desce para uma camada menor, ele emite uma radiação, e essa radiação são os raios-x. Tá bom? Então, ocorre a ionização do átomo, né? Por isso que ele consegue arrancar esse elétron aí, tá certo? Gente, então, ó, mais uma vez, ó. Vou explicar aqui de novo para vocês, tá? Ao receber, o elétron vem, tá certo? Ele vem com uma alta velocidade, certo? E aí, quando esse elétron vem com uma alta velocidade, ele pega o elétron da camada que é mais próxima do núcleo do átomo, tá? Que é a camada K. Então, o elétron vem, é tipo como se fosse uma sinuca, né? Todo mundo já jogou sinuca, né? A bolinha branca toca em outra bolinha lá de qualquer cor. Bolinha vermelha, amarela, verde, enfim. Aí ele empurra, buf, empurrou. Na hora que esse elétron que vem com alta velocidade empurra esse elétron, ele coloca esse elétron para fora. Só que bem aqui, pessoal, vai ficar um buraco, né? Vai ficar aqui uma vacância, um espaço livre. Aí o que acontece? Esse elétron que está nessa camada maior, que é a camada L, ele vem para a camada K e ele libera um raio-x. E esse elétron que também estava na camada L, na M, desculpa, ele desce, ou pode descer para a camada L, ou pode descer para a camada M, tá bom? E aí também ele vai liberar raio-x, tá certo? E então é assim que os raios-x eles são produzidos. Isso aqui, gente, é só mostrando para vocês, ó, que aqui é um raio-x alfa, tá? E aqui é um raio-x beta, que é só mostrando para vocês que quando um elétron que está numa camada menor, né, no caso aqui o L, né, ele vem para essa camada maior, desculpa, ele vem para essa camada menor, que é a camada K, esse elétron que está no L, que vem para cá, e esse elétron que está no M e vem para cá, esse aqui ele libera mais energia do que esse aqui, tá certo? Porque ele vai ter mais energia, tá bom? Então, mais uma vez, ao receber essa energia, o elétron da camada K, ele é expulso do átomo. O átomo, então, fica ionizado. Então, aparece uma vacância, um espaço vazio. Para preencher esse espaço, um outro elétron, que pode ser da camada L ou pode ser da camada M, ele salta para preencher esse espaço vazio e devolve isso na forma de energia. Professor, de onde é que vem essa energia? Aí relembre. Sempre, pessoal, existe o salto quântico, né, lá do átomo de Bohr. Quando um elétron passa de uma camada menor para uma maior, ele absorve energia. E quando ele está de uma maior e passa para uma menor, ele libera uma radiação. Ele libera, nesse caso aqui, os raios-x, tá bom? Então, de novo, ó, o elétron vem aqui, ó, bem doidão, né, com muita velocidade, desculpa, ele tá vindo daqui, vem rápido, buf! Aí ele se choca com esse elétron da camada K. Aí esse elétron aqui, aquele que veio com alta velocidade vem para um lado e o elétron que estava aqui quietinho vai para outro, vai-se embora, os dois vão-se embora. Aí bem aqui vai ficar um buraco, né não? Vai ficar um espaço vazio. Cadê o mouse, meu Deus? Tá aqui. Bem aqui vai ficar um buraco, um espaço vazio. Aí esse espaço vazio ele é ocupado por um elétron que está numa camada maior, que está na camada L. Aí na hora que ele vem, que ele desce da camada L e vai para a camada K, ele libera uma radiação, e essa radiação é o raio X, tá bom? Então, como vocês estão vendo aqui na animação, ó, deixa eu voltar aqui, o elétron vem voado, ó, aí ele se choca com esse elétron que estava aqui, ó, aí um vai-se embora e o outro vai-se embora para o outro lado. Aí o elétron que estava na camada maior, esse aqui, desce para a camada menor e ele libera um fóton. E esse fóton, essa radiação, é o raio X que nós conhecemos, tá bom? Alguém não entendeu, pessoal? Deu para entender, gente? Deu para entender a diferença? Sim. Esse aqui, ó, produz raio-x pelo freamento. Ele freia, ele vem, ele é atraído pelo núcleo, aí ele diminui a velocidade, ele freia. Na hora que ele freia, ele emite radiação, raio-x. Esse aqui não. Esse aqui, o elétron vem, ó, bem rapidão, ó. Cadê essa imagem? Aqui.
O elétron vem bem rapidão, se choca com outro elétron, aí aquele elétron bem rapidão vai-se embora, vai segue o caminho dele, e o elétron que estava aqui também segue outro caminho. Aí bem aqui vai ficar um buraco, vai ficar um espaço vazio, que vai ser ocupado por quem? Por outro elétron que está numa camada maior. Aí quando o elétron está numa camada maior e desce para uma camada menor, ele libera um raio-x, ele libera uma radiação, e essa radiação são os raios-x, tá bom? Deu para entender, gente, a diferença? Acho que sim, né? Então vamos aqui continuar, para encerrar a nossa aula. Gente, aqui é só mostrando para vocês uma máquina geradora de raio-x, né? Que eles, embora, né, eles funcionem com o mesmo princípio físico, eles podem sofrer, acho que é o que alguém falou aí, acho que foi o Jonathan, se não me engano, eles podem sofrer variações no formato, no tipo de alvo, na faixa de tensão, tá? Na faixa de amperagem, corrente aplicada e sistema de refrigeração. Porque lembra, né, pessoal, que isso aqui está numa temperatura muito alta, altíssima, 2000 graus. Aí você vai lá operar, aí sem querer você toca naquele negócio de 2000 graus, né? Você perde a sua mão na hora, né? Então vai existir ali naquela máquina também um sistema de resfriamento, tá? Aí aqui é só mostrando, né, pessoal, que dependendo do tipo de raio-x que você fizer, né, as máquinas para radiologia oral, né, elas apresentam uma faixa de tensão de 60 a 80 kV, né? Você vai lá para um consultório odontológico, né, vai tirar um raio-x, aí você usa essa voltagem aqui. Para mamografia, né, é 30 a 40 kV. Para radiodiagnóstico, 100 kV a 150 kV, né? E as utilizadas em escala industrial é 150 a 500 kV. Mas o que eu quero que vocês entendam, pessoal, é que independente dessa faixa de tensão, sempre vai ser 1% que vai ser transformado em raio-x. Aí vai depender da forma como você vai estar lá operando esse aparelho, como que você vai conseguir controlar esse 1% e como que você vai conseguir fazer de um jeito que você tenha o resultado que você espera, tá? O resultado que você quer, para você ter uma imagem boa e para que você tenha, né, você ou o médico, né, a pessoa que solicitou, tenha um diagnóstico bom, para que ela possa ter um diagnóstico bom, tá bom? Aí, pessoal, vamos de novo aqui para o nosso radiologando, né? Não sei se vocês já viram, né, uma máquina de raio-x, não sei se vocês já tiveram essa aula prática, né? Porque a gente está em pandemia, né, e tudo. Não sei se você tiver essa oportunidade de ver. Mas você sabe que é um painel de controle? É essa maquinazinha aqui, ó. Que eu acho que vocês vão operar, né? Não sei se vocês já operaram, mas com certeza vão operar. Essa maquinazinha aí, pessoal, é onde são controlados os fatores técnicos ou energéticos que vão influenciar na qualidade da imagem do raio-x, tá? Esse painel de controle, pessoal, ele também pode ser chamado de mesa de comando ou também pode ser chamado de mesa de controle. Esses botões aí, gente, claro que cada um vai variar, né? Alguns pode ser com botão, alguns podem ser digital, outros podem ser só um controlezinho. Cada um vai ter as suas especificações, mas todos eles vão ter esses fatores radiográficos aqui, tá? Os fatores técnicos. Então, você vai ter o controle de foco, né? Que é o MA. Você vai ter o controle, né, da potência de penetração, que é o KV, tá? E você também vai ter o controle de tempo, né, que pode ser o S ou MAS, tá certo? Então, gente, basicamente, né, os fatores técnicos, né, ou energéticos que vão influenciar na qualidade dos raios-x vão ser esses dois aqui, a densidade e o contraste. O contraste está mais relacionado com a faixa de tensão, né, o KV, né, porque ele vai estar relacionado com o poder de penetração que os raios-x eles vão entrar na pessoa, tá? E a densidade, né, ele vai indicar que é o MAS ou MAS, MA ou MAS, desculpa, ele vai indicar a intensidade ou a quantidade, né? O que é o MA? O MA, pessoal, é a chamada miliamperagem, tá? Que a unidade dele é miliampere, tá? Então, sempre que você vê esse MA, é miliampere. O que é esse miliampere? É a quantidade de elétrons que vão ser produzidos lá do filamento do cátodo. Lembra lá daquela molazinha, daquele filamento de tungstênio? Pois é, os elétrons não vão sair dali com alta quantidade de energia para se chocarem com o ânodo. Pois é, você pode controlar qual a quantidade de elétrons que vão ser produzidos. Claro que você não vai apertar na doida, né? E vai colocar, eu quero que emita aqui a maior quantidade de elétrons que puder. Você não vai fazer isso, né?
vai depender do tipo de exame que você vai fazer, que você vai controlar qual a quantidade de elétrons que vai sair. Lembrando sempre, pessoal, esses elétrons, na hora que eles saem do cátodo e vão bater no ânodo, 1% é de raio-x. Aí é o que eu estou falando para vocês. Vai depender do númerozinho que como esse 1% vai ser produzido. Esse 1% ele pode ser suficiente numa faixa de 50 a 150, mas ele pode ser insuficiente, né, numa faixa de 200 a 500. Tá? Então é isso aí que você vai controlar, tá bom? Quando você controla esse MA, pessoal, você pode ter dois tipos de foco. Você pode ter o foco grosso ou você pode ter o foco fino. Qual é a diferença? Vocês estão vendo aqui, ó, o foco grosso ele tem tipo uma sombra, né, que a gente chama de penumbra, e no foco fino você não tem isso. Qual é a diferença, pessoal? O foco fino é quando você quer ter exames que vão requerer mais detalhes, né? Por exemplo, uma coluna vertebral, né? Para saber se a coluna vertebral do cara, né, da mulher é torta ou não, se a pessoa tem escoliose. Você precisa ver com os mínimos detalhes como que estão ali as vértebras, né, daquela pessoa. Então você não vai fazer um raio-x que vai ser com foco grosso, porque você não vai conseguir ver com os máximos detalhes, os mínimos detalhes daquela coluna vertebral. Aí, se você fizer com foco fino, basta você colocar uma miliamperagem, aí você mexe aqui nos botões, né, ó. Aí você coloca de 50 a 150, né? Já vi vídeos aí que o cara coloca 75, 80, para eles é suficiente para que você consiga ter os detalhes que você quer. Se você quiser fazer um exame que não requer tanto detalhe, né, só para ver mesmo assim no grosso como é que tá, aí você faz no foco grosso, né? Por exemplo, o tórax, né? Recentemente, pessoal, eu fiz um exame, tá? Que era para assumir um concurso público a professor, que ele precisava tirar a imagem do tórax, né? Para saber se eu tinha algum problema e tudo. E essa imagem era de foco grosso, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. E aí o raio-x que ele pegava era justamente esse, era com foco grosso, tá? Não sei se vocês estão observando aí, ó. Tá dando para ver aí, gente? Ó, então, gente, aqui, ó, você tem um raio-x que ele é feito com foco grosso, tá certo? Deixa eu ver se ele fala aqui a especificação. Acho que não. Acho que é só o aparelho mesmo que fala, tá? Ele só mostra a escala, tá certo? Mas ele não mostra quantos MA, né? Quantos que ele colocou. Então aqui é só para mostrar mesmo como que tá o meu tórax. Não precisa dos mínimos detalhes. Agora, se ele quiser saber, né, com os mínimos detalhes, tá? Aí ele colocava um foco fino, aí ele ia ver com mínimos detalhes como que estavam aqui as minhas vértebras, tá bom? Então essa é a diferençazinha que você tem no foco fino e no foco grosso, certo? E é o MA que vai determinar isso. O KV, pessoal, são os kilovolts, tá? É o que vai determinar o poder de penetração do raio-x. E ele também vai determinar a quantidade dos feixes de raio-x que você vai colocar, tá? E é ele, pessoal, que vai ser responsável pelo contraste, né? Como vocês viram agora nesse raio-x, ó. Bem aqui você está vendo que existe um contraste, uma parte mais escura e uma parte mais clara. Não é verdade? E aí, gente, o contraste, ó, como eu coloquei aqui, ele significa uma imagem preta, né? Que quando você tem muito contraste, né? Essa imagem ela é chamada de queimada, né? A pessoa chega lá, faz o raio-x, vixe, cara, tu queimou o raio-x, né? Tu queimou esse raio-x aí. É porque você fez o quê? Você colocou um alto contraste, né? E pouco contraste é quando você coloca poucos kilovolts. Aí você vai ter uma imagem muito branca, tá? Então tá aqui, ó, baixo contraste, o excesso de KVP atravessa as estruturas e imprime o filme sem permitir diferenciá-las. Aí você fica vendo aqui um cinza. Praticamente você não consegue ver aqui quem é quem, né? Aí também tem o exagero, né? Se você coloca um alto contraste, Mas né? Oi. se o aparelho for digital, você pode fazer essa modificação. Pois é. Aí só para terminar aqui, ó. Aí o baixo KVP, né, produz um feixe com baixa energia, incapaz de atravessar o osso. Aí fica preto e branco. Então sempre o alto contraste é ruim e o baixo contraste também é ruim. Aí você tem que dosar junto também com o MA qual a quantidade adequada para isso. Alguém queria falar? Eu interrompi aí. No aparelho digital,
eu tava olhando lá no ML, aí você pode fazer essa modificação, caso apareça embaixo o contraste aí. Deixa eu ver aqui quem tá falando. Pode falar. Mesmo você errando, você tem como você voltar sem repetir o exame. Aí é, né? Pois é, não sabia disso aí. Tava demonstrando pra gente lá no ML. Ah, legal. Foi na Estácio mesmo? Não, foi um que eu tava fazendo de radiologia forense. Aí foi lá no Ah, ML. sim. Legal, eu não sabia disso aí. Então, mesmo você operando o aparelho, dá para você corrigir, né? Não No perfeito, digital. né? No digital, mas se for naquele manual dos botõezinhos, não dá, né? Não dá, só repetindo. Ah, legal. Aí, fica aí a curiosidade aí. Já repeti muito já, viu? Pois é, aí é problema, né? Porque aí você vai gastando mais, né? Vai gastando mais fio, mas não é muito legal. É bom que você acerte, né? Que você não erre. E tem também, pessoal, o MAS, né? Que vocês aí que já operam mais, né? Devem saber melhor do que eu, que também pode ser representado só pelo Szinho, que vai dizer o tempo, né? Que é a corrente, ele junta a corrente, né? A amperagem com o tempo, tá? Que ele é conhecido como tempo de exposição. Obviamente, né? Porque você não vai ficar lá 1 minuto, né? Geralmente você fica segundos, né? Para você tirar ali o raio-x e depois você sai. Né? Então, existe um tempo de exposição para que você possa ficar, para que você possa ter um raio-x adequado, tá? E é ele, pessoal, ele é muito importante porque é ele que vai determinar a dose de radiação e o tempo de exposição que o paciente vai ficar durante aquele procedimento, né? E ele é responsável também pela densidade, que é aquela imagem referente ao contorno da estrutura do osso. Então aqui nós temos, né, uma imagem ideal, né, uma densidade diminuída, cinza, e uma densidade aumentada, que é o preto. Né? Aí você tem aqui o ideal, uma densidade diminuída e uma densidade aumentada. Então sempre você vai ter que colocar, você vai ter que dosar, né, essa quantidade desse tempo de exposição junto com os quilovolts e junto com o miliampere, para que você possa ter uma imagem perfeita. Bom? Aí aqui, gente, fica esse vídeo para vocês, né? É só um resuminho da nossa aula, né? Como que os raios-x eles funcionam, como que eles foram descobertos, tá? Tem legenda também, foi feito pelo TED, tá bom? Muito legal. Aí fica aí o vídeo para vocês assistirem depois. Tá legal? Beleza, gente? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Acho que não, né? Vou parar aqui a gravação.